clamando ao Santo Espírito que já nessa breve meditação o Senhor venha ministrar aos nossos corações, trabalhando em nossas mentes e corações, nos preparando para que possamos realmente louvar e adorar em espírito e em verdade o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez te agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Em teu nome, Senhor. Irmãos, nessa manhã, uma palavra que eu já tenho considerado no coração já por algum tempo, é tratarmos de dois assuntos muito importantes que foram considerados no Antigo Testamento e tem o seu cumprimento, a sua realidade no Novo Testamento. Quando a gente considera as riquezas do Antigo Testamento, nós precisamos lembrar que são sombras de uma verdade. É como se o Antigo Testamento fosse a fotografia de uma pessoa e no Novo Testamento nós temos a pessoa. Então o Antigo Testamento nos ajuda, nos aponta, nos diz a respeito de uma realidade, mas ainda é uma sombra. Quando Abraão levou Isaque para ser sacrificado, Isaque fez uma pergunta: mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E essa pergunta, desde então, vinha ecoando em todos os corações do povo judeu que praticava todos aqueles rituais de sacrifício segundo a vontade de Deus. Mas eles sabiam que era um sacrifício temporal, porque eles pecariam de novo, fariam outro sacrifício, ou de ano a ano um cordeiro era sacrificado em virtude dos pecados do povo. Então eles cumpriam aquele ritual, mas a pergunta de Isaque ainda não tinha sido respondida: aonde está o cordeiro para o holocausto? Todos aqueles momentos, todas aquelas realidades apontavam, aquelas situações, aquelas sombras apontavam para uma realidade que iria chegar. E aí, segundo a palavra de Deus, foi preparado um irmão, todos já ouviram a voz que clama do deserto, e João Batista responde a pergunta de Isaque: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus por isso. Irmãos, como também tinha a sombra do Cordeiro no Antigo Testamento, nós também temos a sombra do altar. Por muitos momentos, próprio Abraão, Jacó ergueram altares ao Senhor. Na reconstrução do templo, na ocasião, se não me recordo bem, de Zorobabel, o altar foi edificado. O templo de Salomão foi edificado um altar. Então também o altar, em forma de sombra, ele era muito considerado no Antigo Testamento. A sombra de uma realidade que viria a acontecer. A realidade do altar com a realidade do Cordeiro. Nós temos muitos encontros na Bíblia, no Antigo Testamento também. Nós temos o encontro de Isaac e Rebeca, alguns que eu vou me lembrando. Houve o encontro de Abraão e de Sara. José reencontrou seus irmãos quando ele
era o governador do Egito, muitos encontros. Mas aquele encontro significativo foi quando o Cordeiro verdadeiro, naquela montanha da caveira, ou Gólgota, está diante do altar. Naquele momento, há a realidade do altar. Até já havia considerado, certamente naquele local do Gólgota, muitos haviam já sido crucificados, talvez naquele madeiro que era um tronco de árvore fixo no chão, mas não tinha valor algum. Mas quando chega o Cordeiro de Deus, a realidade, a verdade do Cordeiro de Deus, aquele objeto, aquela cruz, se transforma na realidade do altar de Deus. Todas aquelas sombras de cordeiro, de encontros e de altar se tornam realidade naquele momento. Aquele altar só foi a realidade do altar porque havia o cordeiro. Ele era o principal. E nós sabemos, irmãos, que sem dúvida alguma, de forma maravilhosa, milagrosa, nós usufruímos e fomos alcançados por muitos dos feitos, dos resultados do Senhor naquela cruz. Mas só o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, era digno de ser sacrificado naquele altar. Volto a falar, irmãos, fomos alcançados pelos benefícios, mas aquele altar era do Senhor, preparado no coração do nosso Pai. Se pudéssemos falar, por causa dos nossos pecados, talvez mereceríamos as cruzes do lado daquela. Mas aquela, o altar de Deus, só o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula e sem mancha, era digno de ser sacrificado. E graças a Deus por isso Ele não poupou a sua própria vida, irmãos. Mas, irmãos, eu quero ainda continuar meditando agora, onde vamos passar a focar a pessoa do nosso Senhor. Então nós temos ali a realidade do altar, com o sacrifício perfeito de Deus, porque o Cordeiro perfeito estava lá. O Senhor Jesus caminhou por essa terra em absoluta perfeição e obediência ao Pai. Nada havia nele que suscitasse qualquer dúvida. E ele era um homem comum. Não tinha nada de extraordinário, de maravilhoso, de impactante. Tanto é, irmãos, que a Bíblia nos registra que ele era visto como filho do carpinteiro. Era um homem comum. Só aqueles que haviam sido iluminados pela fé poderiam talvez antecipadamente ver a sua glória e a sua majestade. Mas era o perfeito homem comum, o filho do carpinteiro. Uma característica importante do Senhor, ele era um homem absolutamente completo e absolutamente balanceado. Nós podemos lembrar de Moisés e lembrá-lo como homem de obediência, Jó como homem da paciência, João, o apóstolo João, como o homem do amor.
Mas Senhor Jesus Cristo era tudo isso e muito mais. Ele era absolutamente completo. Graças a Deus por isso. O Senhor nunca solicitou e nunca permitiu que orassem por Ele mesmo. Ele servia os outros em oração, Ele orava ao Pai. Mas o Senhor era tudo. Ele não precisava de oração. Ele era o Deus. Em Isaías 53, irmãos, diz: o homem de dores, e que sabe o que é padecer. Mas o Senhor como eu já disse, era um homem absolutamente balanceado. Então o homem de dores que sabe o que é padecer, em Hebreus registra: foi ungido com óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Outra característica que aquece o nosso coração é a majestade do Senhor, absolutamente balanceada e equilibrada com a sua profunda humildade. A palavra de Deus nos registra isso, irmãos. Em João capítulo 18, quando aqueles religiosos e soldados romanos vieram para prendê-lo e perguntaram: quem é Jesus? Tal, sou eu. O que aconteceu com todos aqueles, irmãos? Caíram no chão. Estavam diante do Rei absoluto e soberano. Eles não suportaram. Mas na sequência, o Senhor se entrega a eles. Duas palavras do Senhor Jesus Cristo colocou todos em terra: sou eu. Palavras poderosas, irmãos. Nos lembra com muita alegria no coração o eu sou dito no Antigo Testamento. Foram todos por terra, irmãos. Os apóstolos registraram que, em 2 Pedro, eles foram testemunhas oculares da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era ao mesmo tempo a autoridade máxima do universo, o supremo rei, como também o mais profundo e verdadeiro na sua humildade. É o nosso Senhor absolutamente santo e absolutamente balanceado, equilibrado. Eu creio que já está no coração dos irmãos isso, mas só para reforçar que, irmãos, não houve e nem haverá um outro como Ele. Em João capítulo 13, podemos... Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos... João capítulo 13, versículo 3. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Irmãos, a majestade do Senhor. Todas as coisas pelo Deus Pai, o Criador, foram depositadas nas mãos do Filho, o Supremo, Soberano. Dois versículos adiante, o que ocorreu? O Senhor se curva para lavar o pé dos seus discípulos. Irmãos, não há
alguém como Ele. Não há alguém como Ele. Esse momento é um privilégio nosso para lembrarmos, sim, daquela obra maravilhosa que o Senhor realizou na cruz, em obediência ao Pai, que fomos grandemente, tremendamente abençoados, mas também, irmãos, que os nossos corações sejam voltados a esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que a sua pessoa, a sua essência, a sua obediência, a sua perfeição, a sua beleza, a sua grandiosidade, a sua humildade, que foi que permitiu que essa obra fosse realizada. Irmãos, nós temos um Deus que se encarnou, foi para aquela cruz e foi sacrificado. Deus perfeito, como nós tocamos em algumas verdades do Senhor. Mas cremos que o Senhor Jesus ressuscitou, está no governo e em espírito está presente no meio de nós. Em nós e no meio de nós. Como igreja que realmente o Espírito Santo de Deus, que é aquele que pode nos levar a adorar o Senhor em espírito e em verdade, nos ajude. Aquele grão de trigo caiu na terra, irmãos, e ele morreu. E a Bíblia diz que se não morresse, não produziria frutos. Mas ele morreu, produziu muitos frutos. Nós somos uma pequena parte desses frutos, irmãos. Nós temos um coração que transborda de alegria e de gratidão por esse Senhor. A eternidade vai ser pouca, irmãos, para contemplarmos a beleza, a grandiosidade, as profundezas, as riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que realmente seja um momento de alegria ao coração do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez, obrigado por Tuas vidas em nós. Obrigado por este convite na Tua presença, Senhor. Nossos corações e mentes são Teus, Senhor. Que Teu Espírito Santo conduza esse momento. Santo Espírito, que haja alegria no nosso coração, porque houve alegria no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua santa presença, Espírito, seja percebida no nosso meio. Presida esse momento. Transborde de alegria os corações, transborde de ações e graças, louvores e adoração àquele único que é digno de ser louvado e adorado. Em nome de Jesus.